Você com toda certeza lembra disso. Soltar mosquito para combater mosquito da dengue? A cidade, a cerca de 160 quilômetros da capital, será o primeiro município no estado de São Paulo que vai tentar combater a dengue com um inseto geneticamente modificado. São esses aqui, os machos de Aedes aegypti, que daqui a alguns meses serão soltos no meio ambiente com a missão de tentar combater os mosquitos transmissores da doença. Em 2011, mosquitos Aedes aegypti geneticamente modificados foram soltos em algumas cidades brasileiras. Era o começo do projeto Aedes transgênico aqui no Brasil. A promessa era que os mosquitos transgênicos machos copulariam com as fêmeas selvagens e as crias morreriam ainda no estágio larval sem chegar à idade adulta. Seria maravilhoso se tudo fosse assim, mas não foi bem isso o que aconteceu. Quando falamos em vídeos passados sobre os eugenistas milionários que financiam pesquisas em diversas universidades famosas para sutilmente levar à frente uma agenda de redução populacional global, somos rotulados de lunáticos apocalípticos ou teóricos conspiracionistas. Mas, exatamente como já aconteceu a outras informações controversas taxadas pejorativamente de teoria da conspiração, hoje, uma dessas ditas teorias está saltando do terreno especulativo conspiratório e se mostrando bem real. A Fundação Bill e Melinda Gates financiou pesquisas e estudos para a mutação do mosquito Aedes aegypti na Universidade de Oxford, na Inglaterra, o mesmo inseto transgênico que começou a ser liberado no Brasil em 2011. Segundo matéria do portal Terra de 2013, os mosquitos receberam um gene letal que garantiria a morte de suas crias ainda no estágio de larva. Esses mosquitos, apenas os machos, soltos no meio ambiente, cruzariam com as fêmeas selvagens, transmitindo para os ovos o gene mortal. A separação entre pulpas machos e fêmeas é feita de forma manual no laboratório, possibilitando acidentalmente algumas fêmeas chegar à vida adulta, aumentando os riscos no meio externo. A morte prematura dos insetos, ainda em forma de larva, realmente acontece com 100% de sucesso, mas lá, no limpo e asséptico laboratório. Soltos na cidade, a história é outra. Vamos saber o porquê. O mosquito causador da dengue teve o seu DNA alterado na Oxitec, empresa de biotecnologia que nasceu nos laboratórios da Universidade de Oxford em meados de 2002. As fêmeas que cruzam com os machos transgênicos botam ovos de Aedes aegypti transgênicos e morrem quando chegam ao estágio de larva sem alcançar a vida adulta. Pelo menos era isso que se esperava acontecer. No entanto, existe um antibiótico que pode reverter a sentença de morte das larvas, a tetraciclina. Nos laboratórios da Oxitec, os ovos transgênicos destinados a chegar à vida adulta para depois soltos no meio urbano, copular com as fêmeas selvagens, são expostos à tetraciclina e por isso não morrem. Viram os mosquitos transgênicos que serão soltos. Mesmo havendo a possibilidade das larvas modificadas sobreviverem nas cidades, os testes em campo prosseguiram. Ou seja, mesmo que remota, existe a chance dos ovos, entrando em contato com a tetraciclina dispersa no meio ambiente, chegar à vida adulta, mas isto foi ignorado. O primeiro local de testes do mosquito geneticamente modificado foi nas Ilhas Caimã, ao sul de Cuba, devido à ausência de leis de biossegurança. Após os protestos e depois de adiar testes semelhantes em 2006, a Malásia se tornou o segundo país a liberar os mosquitos transgênicos em dezembro de 2010 e janeiro de 2011. 6.000 mosquitos foram soltos numa área, diga-se de passagem, inabitada do país. Aqui no Brasil, a partir de 2011, os 18 milhões de mosquitos soltos nas cidades de Jacobina, Minas Gerais e em Juazeiro, na Bahia, superam em milhões os insetos liberados nas Ilhas Caimã e Malásia juntas, segundo números da Moscamed, uma organização social que trabalha em parceria com a Oxitec. O problema é que resquícios do antibiótico tetraciclina são facilmente encontrados em ambientes urbanos, especialmente em panoramas como o brasileiro.
onde dejetos hospitalares, domésticos e humanos são quase sem nenhum controle assimilados em córregos, esgotos e lixões a céu aberto, criadouros potenciais do Aedes aegypti. Segundo Ellen Wallace, diretora da ONG britânica GeneWatch, o relatório de avaliação de riscos sobre o experimento com os mosquitos transgênicos não foi disponibilizado ao público brasileiro local antes do início das liberações dos testes. A pedido dos responsáveis pelo programa Aedes transgênico, o processo foi considerado confidencial pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, órgão encarregado de autorizar ou não tais experimentos. O Wallace também reforçou que os ovos transgênicos depositados em áreas onde há vestígios da tetraciclina, uma vez em contato com o antibiótico, podem chegar à fase adulta, já claro, transformados em monstros geneticamente modificados. É muito provável que os ovos do Aedes aegypti, geneticamente modificados, tenham sido expostos à tetraciclina, sobrevivendo à fase larval e ganhando o mundo já como um novo mosquito, de carga genética diferente do Aedes aegypti original. O resultado disso você já sabe. Em vez de neutralizar a potencialidade nociva do mosquito transmissor da dengue, essa mutação genética do inseto trouxe novas doenças para os brasileiros, a zika e a febre chikungunya. O zika vírus, entretanto, com consequências devastadoras para as grávidas, a microcefalia em bebês de mães diagnosticadas com a doença durante a gestação, e os casos não param de aumentar. Mas você pode dizer, mas a intenção dos pesquisadores era boa, eles agiram de boa fé, era mesmo para anular os efeitos maléficos do mosquito. Será mesmo? Será que não havia interesses escusos por trás dessa fabricação de mosquitos transgênicos? A mesma matéria do Portal Terra diz que, em julho de 2012, depois do sucesso dos testes de campo em Juazeiro, a Oxitec, recentemente comprada pela Intrescom, protocolou a solicitação de licença comercial na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Desde o final de 2012, a empresa britânica possui CNPJ aqui no Brasil e mantém um funcionário em São Paulo. Mais recentemente, com os resultados promissores dos experimentos em Juazeiro, alugou um galpão em Campinas e está construindo o que será sua sede brasileira. O país representa hoje seu mais provável e iminente mercado, o que faz com que o diretor global de desenvolvimento de negócios da empresa, Glenn Slade, viva hoje numa ponte aérea entre Oxford e São Paulo. Ou seja, tal como aconteceu com as sementes transgênicas na agricultura, os mosquitos geneticamente modificados serão comercializados para países, estados e municípios que desejarem controlar as populações do inseto. Haverá um comércio de mosquitos transgênicos. E mais, eles dizem que o controle não pode parar. Tem que ser contínuo e ininterrupto, sob risco do Aedes aegypti selvagem voltar a se proliferar no meio ambiente. Claramente, uma maneira de fazer com que as secretarias de saúde não parem de comprar o produto transgênico. Ou seja, criar uma dependência, tornando rentável o negócio dos mosquitos geneticamente modificados. Tudo isso está na matéria do Portal Terra citada aqui no vídeo. Mais uma etapa da agenda maldita cumprida. Mais 2 novas doenças para nos matar e causar anomalias em nossos bebês. Pesquisas já comprovam que o Zika vírus pode ser transmitido não apenas pela picada do mosquito, mas agora também por meio da relação sexual, do leite materno e pelo contato com o sangue contaminado. A mídia corporativista fala da microcefalia sim, mas de uma maneira mascarada, sem delatar a verdadeira gênese do surto aqui no Brasil. Ela fala da relação da microcefalia com a Zika, já comprovada, mas nenhum comentário sobre a possível ligação da Zika e microcefalia com a Aedes aegypti transgênico. Chegou ao ponto de dizer que a doença veio para o Brasil através de imigrantes haitianos nos últimos anos e devido aos muitos turistas que estiveram aqui durante a Copa do Mundo de 2014. Não lembro de nenhum surto de Zika depois da Copa do Mundo da África do Sul em 2010. Se você prestar atenção, depois que os casos de microcefalia começaram a crescer, curiosamente, os meios de comunicação não falam em combater o Aedes aegypti
usando o mosquito transgênico para este combate, mas recomendam os métodos tradicionais de prevenção já conhecidos, como não deixar água parada em garrafas. Se for verdade que o Zika vírus foi descoberto em 1947 na África, fato é que uma relação forte entre os casos crescentes de microcefalia e Zika só está ocorrendo aqui no Brasil e, coincidência ou não, as primeiras ocorrências da malformação congênita nos bebês surgiram 3 anos depois da soltura dos mosquitos transgênicos nas cidades, o que nos leva a acreditar que algo pode ter dado errado na alteração genética do mosquito, potencializando sua nocividade. Na matéria em questão do Portal Terra, existem outras evidências dos perigos da liberação dos mosquitos transgênicos aqui no Brasil e suas possíveis consequências. O Show da Vida, em matéria do domingo 29 de novembro de 2015, enrolou, floreou, embromou, mas não apontou nenhuma relação entre as duas doenças com os mosquitos geneticamente modificados. Mais um indício de que a mídia globalista, com seus âncoras sérios, com cara de gente boa e muito bem pagos para desinformar, só noticia aquilo que você precisa saber, tudo muito bem editado e numa atmosfera de máxima credibilidade para que você não enxergue a verdade e aceite a informação sem questionar. Mas agora você já sabe, o oculto está revelado. Olá, irmãos, paz para todos. Eu sou o Dr. Jefferson Neto, estou gravando aqui do meu carro, estou dirigindo aqui no frio aqui dos Estados Unidos, indo para um determinado lugar, mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo meio que em caráter de urgência, porque considero que realmente seja urgente. Bom, quem acompanha o meu canal sabe que Deus me deu eu acredito que uma missão, um espírito de guarda no que diz respeito a questões proféticas, e eu não só estudo profecias há muitos anos, como também presto muita atenção, vigio o que está acontecendo à minha volta, sempre atento às notícias, o que anda acontecendo. E há pouco tempo atrás Deus colocou no meu coração a necessidade de voltar a gravar vídeos, principalmente vídeos trazendo informações e updates a respeito do que anda acontecendo, porque as coisas estão caminhando de uma forma muito, muito rápida. Portanto, esse é um desses momentos. Não dava para esperar chegar em casa para então gravar o vídeo e colocar. O que acontece é o seguinte: eu estava ouvindo aqui num canal americano chamado InfoWars. Depois eu coloco todas as informações que eu vou dizer para vocês aqui no rodapé, porque eu estou gravando no carro, logicamente, e vou postar o vídeo imediatamente. Mas depois, com calma, eu coloco no rodapé as informações para quem quiser acessar os links e pesquisar por si próprio. Então tem esse canal aqui nos Estados Unidos chamado InfoWars, do Alex Jones, e ele é muito conhecido, tem milhões de seguidores. Ele é muito conhecido por denunciar tramas, principalmente tramas governamentais e coisas dessa natureza. E agora, no dia 29 de janeiro, portanto 3 ou 4 dias atrás, ele trouxe no seu programa o Dr. Francis Boyle. Dr. Francis Boyle, ele é advogado de direito internacional, considerado um dos tops aqui nos Estados Unidos da América, formado pela Harvard e professor, inclusive, de lei da Harvard, também considerado um dos tops da Harvard. Portanto, não estou falando de uma pessoa qualquer, de um aventureiro e etc e tal, alguém que vale a pena escutar quando fala, não é verdade? Então, o que acontece? O Dr. Francis está trazendo uma denúncia que eu considero muito séria a respeito dessa epidemia do Zika vírus. Você prestou atenção que o Zika vírus parece que surgiu do nada? O mosquito Aedes aegypti, até pouco tempo atrás a gente ouvia falar nesse mosquito apenas por causa da dengue, na verdade 4 tipos de dengue. De repente, do nada, da sombra aparece um outro vírus, o chikungunya, e outro vírus, o Zika vírus.
E o Zika vírus surgiu meio que sorrateiramente, meio que do nada, discretamente, um casinho aqui, outro ali, de repente uma epidemia no Nordeste, de repente uma epidemia nacional, de repente uma epidemia já em quase todos os países da América do Sul, e já casos encontrados aqui nos Estados Unidos, e inicialmente transmissão apenas pela placenta, o mosquito infectava a pessoa, e aí então a mulher grávida passava para o filho. De repente descobriram que um marido infectou a mulher através da relação sexual, portanto o mosquito, ao que tudo indica, é também sexualmente transmissível. E da noite para o dia, assim, esse vírus tornou-se uma epidemia. E a dura verdade é que o governo não está dizendo a verdade toda a respeito desse vírus. Então o que o Dr. Francis Boyle está dizendo? É que esse vírus pode ter sido geneticamente modificado ou criado através do sistema de engenharia genética, porque com a finalidade de, em primeiro lugar, de controle populacional. Porque não sei se vocês prestaram atenção, que a primeira coisa que estão dizendo na televisão é para as mulheres evitarem engravidar agora, ou adiarem os planos de engravidar. Ora, parece simples, não, eu vou adiar, eu vou esperar aí uns meses e tal, mas ninguém sabe a que proporção vai chegar essa epidemia, porque o governo não está dizendo a verdade, tá? Os canais de televisão não estão dizendo a verdade. E quando alguém dessa respeitabilidade vem à tona e faz uma denúncia dessa natureza, eu acho que nós temos que prestar atenção, por isso que não dava tempo nem de eu esperar chegar em casa para gravar esse vídeo, eu tinha que gravar logo. E a razão é muito simples, eu estava lembrando de Apocalipse capítulo 6, versículo 8, quando o cavalo amarelo é liberado, uma das coisas que vem nas asas desse espírito anticristo é a morte de boa parte da população da terra através de uma epidemia, através de praga, de pestes. Isso está no bojo do anticristo, do espírito anticristo. E como João disse que o espírito anticristo já está operando, embora o homem do pecado, que é o anticristo, a pessoa, como chama Paulo, o homem do pecado, ainda não tenha sido revelado, mas o espírito dele, o espírito anticristo, já está trabalhando na terra já há algum tempo e está fazendo um estrago, inclusive. Então, gente, veja bem, esse vírus, ele ataca babies. Você consegue imaginar um vírus pior do que um vírus que entra no organismo da mulher e o alvo dele é especificamente o baby, a criança que está sendo gerada no útero, no ventre? Pensa bem, isso é coisa muito grave. Para mim, isso é um espírito de Moloque. O espírito de Moloque é exatamente aquele espírito que visa sacrifício de crianças. No Velho Testamento, Moloque requeria sacrifício de criança. Milhares e milhares e milhares de crianças foram sacrificadas a Moloque para satisfazer o seu desejo de sangue infantil. Inclusive, Deus puniu Israel, porque Israel, durante um período, um tempo, aderiu a esse sacrifício de crianças a Moloque. Coisa séria. Pegava-se crianças, sacrificava-se de várias formas, mas uma das formas era pegava uma criança viva, colocava dentro da barriga de um boi de metal e botava fogo por baixo desse boi. E essa criança, dentro dessa barriga oca de metal, morria aos berros, queimada dentro da barriga desse animal. Imagine que tipo de espírito é esse que nós estamos falando. E é isso que eu estou detectando, esse tipo de espírito demoníaco de sacrifício de criança. Imagina um sacrifício em massa de crianças. E elas não precisam morrer, basta nascer. Você consegue imaginar uma geração de crianças com microcefalia? Uma geração, nós estamos falando de milhares e milhares de crianças que estão sendo geradas agora mesmo e que nascerão, e que lá na frente, daqui a 15, 20 anos, serão uma geração inteira de pessoas com problemas mentais de microcefalia. Isso é muito grave. E o doutor Boyle, Francis Boyle, e quem quiser pesquisar aí a respeito do Dr. Francis, pode ir no Google, Francis, Francis Boyle, B-O-Y-L-E, Dr. Francis Boyle. Você pode pesquisar para você saber de quem se trata.
Então ele faz duas denúncias. A primeira é que o Zika vírus não surgiu por acaso, ele pode ter sido geneticamente modificado, com propósito de controle populacional. Número 2, ele está advertindo a respeito do mosquito Aedes aegypti, que está sendo modificado geneticamente no Brasil e que já está sendo solto na natureza, no Brasil e na Colômbia, com a intenção perdão, de cruzar com a fêmea e contaminar a fêmea com uma proteína, como eles dizem, para então poder impedir que essa fêmea, não impedir que ela se reproduza, mas impedir que ao colocar os seus ovos, que o filhote não atinja a idade adulta ou coisa assim. E aí a mídia no Brasil, a Rede Globo de televisão já está chamando de mosquito do bem. Mas o Dr. Francis está advertindo que isso é muito grave, muito sério, porque, primeiro, não se sabe as consequências de uma alteração genética dessa natureza, de um mosquito soltado na natureza. Número 2, é que pode haver trama por detrás disso, e que depois que esse mosquito estiver na natureza, e já tem aí milhões desse mosquito na natureza, provavelmente para controle da doença, e não se sabe o que pode acontecer no futuro. Então, eu coloco diante de Deus aqui este vídeo para você poder ouvir. Provavelmente é a primeira vez que você está ouvindo isto na língua portuguesa aqui no nosso canal, e pode ser que mais para frente outras pessoas comecem a descobrir e essa denúncia se espalhe. Eu espero que se espalhem. Se você puder colocar no seu canal, divulgar e deixar as pessoas saberem, tá? Não confie na Globo, não confie na mídia brasileira e não confie no que o governo está dizendo. Não acredite, tá? Essa retórica de que estamos lutando, guerreando, vamos vencer, isso é tudo história, porque inclusive a Rede Globo de televisão até mostrou na própria região ali dos Três Poderes, água parada com criadouro de mosquito, que eles só foram lá limpar no dia seguinte, quando o Jornal Nacional denunciou isso, perto do Palácio do Planalto, ali na região dos Três Poderes, vários lugares com focos de água parada, com mosquito reproduzindo. Gente, isso é muito grave. E agora nós temos essa denúncia aí de que pode haver aí um espírito diabólico operando através, quem sabe, dos governos mundiais para controle populacional, e me despertou porque a Bíblia fala sobre isso, tá? O que me desperta é sempre a Bíblia, quando eu vejo algo acontecendo lá fora e que diz respeito com aquilo que a Bíblia disse ou está dizendo. Então, muito cuidado, se proteja, se prepare, cuidado, tá? Não confie que o governo está controlando esta situação, porque não está controlando. Aqui nos Estados Unidos já estão chamando de epidemia e já estão dizendo que está fora de controle. E a Organização Mundial de Saúde também está dizendo que a coisa já está fora de controle. Tá bom? Então eu queria deixar essa alerta aí. Deus abençoe a todos. Divulgue essa palavra para o máximo de pessoas que vocês puderem. Se você tem gente grávida na família, ore com esta pessoa. Não se trata de um mosquito só ou de um vírus. Trata-se de um espírito diabólico. Trata-se de um projeto anticristo para sacrifício em massa de crianças. Não é normal que da noite para o dia me apareça um vírus que tem como único objetivo atravessar a placenta e atacar o baby que está sendo gerado no útero. Tá? Isso não é normal, gente. Não é normal. Tá na cara que tem algo diabólico aí, algo demoníaco, e me ajude a denunciar isso aí em nome de Jesus, tá bom? Que Deus proteja as grávidas, que Deus proteja os babies, no nome de Jesus. Ore por pessoas grávidas na sua família, na igreja, peça o pastor para reunir as grávidas no culto, orar por elas, lançar uma palavra de autoridade, porque é guerra espiritual mesmo que nós estamos enfrentando. Amém, gente? Obrigado pela paciência de vocês. Desculpe o vídeo improvisado, mas esse realmente não podia esperar. Um abraço a todos, em nome de Jesus. Amém.